Hoje, no Direto ao Ponto, vamos tratar do resumo do decreto número 10.042. Esse é um texto com alterações. Se você precisa do texto original, consulte diretamente o decreto. Esse decreto regulamenta a Lei 7.647, que dispõe sobre elevadores e outros aparelhos de transporte no município de Belo Horizonte. Para começar, vamos entender o que são os elevadores ou aparelhos de transporte. São elevadores de passageiros de carga, monta-cargas e garagem, inclusive os hidráulicos, escadas rolantes, planos inclinados e rolantes, elevadores de degraus sobre esteiras para passageiros, esteiras transportadoras de passageiros ou cargas, teleféricos, empilhadeiras fixas e pórticos. Não se aplica essa regulamentação a guinchos e guindastes, empilhadeiras móveis, elevadores de carga para canteiros de obra e outros que não estão especificados aí anteriormente no item 1 do artigo 2. Quando houver a mudança de empresa, instaladora ou conservadora, deverá ser colocado em 7 dias a placa provisória e 30 dias a definitiva, e um novo laudo técnico deverá ser elaborado, que vai substituir aí a inspeção anual. No caso de mudança de engenheiro ou empresa responsável, deverá ser providenciada a baixa junto à Prefeitura de Belo Horizonte e indicar novo técnico em 15 dias. Então, lembrando dos prazos, trocou de empresa, técnico tem 15 dias para apresentar o novo responsável ou a empresa, e a placa, que deve ser colocada informando, deverá ser colocada em 7 dias depois da contratação da nova empresa, uma provisória, e depois a definitiva em 30 dias. Qualquer tempo a fiscalização, após análise de caso concreto, determinará a elaboração do laudo técnico em categoria emergencial. Lembrando que esse laudo é anual, mas em caráter emergencial, a qualquer tempo a Prefeitura pode determinar a elaboração de um novo laudo. Cada aparelho terá um livro de registro de ocorrências padronizado, com folhas numeradas em 3 vias, para uma permanecer no livro, outra à disposição da Prefeitura e outra da empresa instaladora conservadora, onde serão anotadas pelo responsável pela conservação as datas das manutenções, os defeitos constatados, as peças substituídas e os serviços realizados, bem como anotações de vistorias realizadas pela Prefeitura no caso de fiscalização. Ele deverá permanecer na portaria do edifício ou em local de fácil acesso à disposição para consulta de quem assim precisar. Prioridade no atendimento. Primeiro, os casos de acidente com risco à integridade física das pessoas ou passageiro preso, e outras situações emergenciais sujeitas à análise das empresas. Os teclados dos elevadores instalados a partir de 1995 deverão estar situados em altura que possibilite a sua utilização por pessoa em cadeiras de rodas e por crianças, devendo também ser identificadas em braille e com dispositivo sonoro para destacar o andar em que o elevador se encontra. Nos casos de aparelhos de transporte já instalados à data da vigência desta lei, ou seja, em 1999, quando essa lei ela foi sancionada, em desacordo com os dispositivos técnicos ou legais pertinentes, poderão, a critério do Executivo, ser toleradas características divergentes, desde que haja anotação de responsabilidade técnica ART, e em especial sobre aqueles aparelhos que caem em tombamentos. Não é porque essa lei entrou em vigor que o elevador que foi tombado pelo patrimônio histórico tem que ser agora modernizado. Pode sim continuar com as suas características originais, inclusive aí em prédios antigos, anterior aí à lei de 1999, mas um engenheiro deverá aí assumir a responsabilidade técnica pelo aparelho de transporte dentro ali das características que ele tem pelo seu momento ali de uso e pelo momento que foi fabricado. A empresa instaladora ou conservadora deverá entregar, importante isso aqui, a documentação referente aos diagramas elétricos e lógicos dos equipamentos ou de suas alterações de projeto, bem como manuais técnicos com orientações circunstanciadas sobre seu uso, conservação e garantias ao proprietário responsáveis legais. Isso aqui é importante. O elevador ele não é de propriedade da empresa que instalou, que está fazendo a manutenção.
porque ela pode utilizar disso para não deixar que outras empresas venham operar ali em um elevador no qual ela instalou. Isso é de propriedade do proprietário. Então ela tem que deixar isso com o proprietário para que, em uma eventual troca de empresa, a nova empresa possa dar prosseguimento dentro dos padrões e segurança que aquele elevador necessita ter. Entende-se, vamos lembrar lá, né, da lei a qual ela está regulamentando, que é a lei, vamos voltar aqui ao início, 7.647, que fala sobre a questão da utilização indevida. Então, o que é utilização indevida? Aqui vai regulamentar. É quando um aparelho de transporte for utilizado acima de sua capacidade ou qualquer outra utilização em desacordo com os padrões de uso do mesmo. Então, um elevador de carga, por exemplo, não pode ser utilizado para transporte de passageiros. Outro entendimento, que é com relação à paralisação injustificada, deve-se entender aquelas registradas no livro de ocorrência devidamente fundamentadas e com motivação técnica. Lembra que o elevador só pode ficar no máximo parado pelo proprietário em 24 horas e pela empresa de manutenção em 12 horas. Mas se acontecer de algum fato que justifique essa interrupção por mais tempo, tem que trazer uma peça que vai vir do exterior, por exemplo, para substituição. Isso deve ser anotado no livro de ocorrência, devidamente fundamentado, para que o elevador fique ali paralisado de forma justificada por mais tempo do que o permitido pela legislação. Na casa de máquinas, importantíssimo isso daqui, além dos equipamentos pertinentes ali ao motor e ao funcionamento do elevador, somente é permitida a instalação de extintores. Na casa de máquinas não pode ter nenhum outro item ou objeto, nada de material de manutenção, de limpeza ou fazer da casa de máquinas um depósito. Por que isso? Porque pessoas que não entendem de elevador ou do risco que tem o maquinário do elevador vai acessar aquele local e pode ali acontecer um acidente. Então, para se evitar isso, fica na casa de máquinas apenas os equipamentos pertinentes ao funcionamento e instalação de extintores para caso de incêndio. Esse foi direto ao ponto sobre a regulamentação da lei 7.647 por meio aí do decreto 10.042 da Prefeitura de Belo Horizonte.